Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós queremos meditar em uma personagem bíblica, uma mulher muito especial. E vamos ler a palavra de Deus, irmãos. 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1. Já está no televisor, você pode nos acompanhar no televisor. E vamos fazer essa leitura alternativa. Eu gosto quando a igreja participa. A igreja tem que participar. E você também vai guardando no seu coração, porque a leitura tem que ser o meditar do seu coração. E nós vamos ler a palavra de Deus agora. 1 de Samuel, capítulo 1, o verso 1, diz o seguinte: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Igreja. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Verso 6, igreja. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porquanto Ana, seu coração falava, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele... Pode ler o 14 também, igreja. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, em vinho e bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus pecados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que me pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi para mim e comeu, e os seus rebanhos já não eram. Verso 20. E sucedeu... E subiu aquele homem ao canto com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor
Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: somente confie no Senhor, sua palavra. E havendo desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho. Trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. Regularam o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: viva a tua alma, meu Senhor. Pelo que também ao Senhor amém. Você pode se assentar. Interessante esse texto narrando muito propriamente o dilema, o drama de uma mãe, uma serva, uma esposa, o dilema do processo de confiar em Deus. Como as coisas acontecem, como as coisas são operadas por Deus. Mas o Eterno já tinha visto a bênção acontecendo na madre de Ana. Deus já estava vendo o futuro sacerdote, aquele que oficiaria no altar do Senhor, ainda que Ana não pudesse ver. Mas os planos de Deus são maravilhosos. Deus nunca vai errar. Deus nunca vai falhar. Deus jamais perderá a direção da tua vida, da vida de quem quiser. Que uma vez colocado em suas mãos, Deus conduzirá com segurança e com confiança, e a promessa se cumprirá. Amém, irmãos? A gente percebe que a amargura e a preocupação são sentimentos comuns, são coisas relacionadas à nossa história, às nossas dificuldades. A exemplo dessa serva que, além de ter dificuldade de ter um filho, ainda sofria de escárnio, de zombaria, ainda era colocada como objeto de distrato por sua rival. E toda vez que ela ia para o culto, uma vez por ano, ela era zombada, vilipendiada, o sofrimento era tamanho, e ela é dominada por um amargor tão profundo. A Bíblia diz que ela se amarga, a alma dela estava amargada, há um fel na alma. Existem condições na nossa vida que não tem como a gente esconder de Deus os nossos sentimentos, porque por mais que você seja espiritual, você também é humano. Porque se tirar os seus sentimentos, você morre. Porque nós somos também sentimentais, somos também emocionais. E Ana estava sofrendo justamente porque não conseguia, dentro do seu plano de tempo, ser mãe. Mas Deus já estava vendo nela a sua promessa se cumprindo. Quando você chega aqui e coloca nas mãos de Deus, você pensa que Deus não sabe o que você precisa, o que você está querendo. Você pensa que Deus fica surpreso quando você fala alguma coisa para Ele, parece que Ele não entende, não é onisciente. Deus sabe de tudo. Os nossos pedidos, as nossas orações só marcam a nossa confiança e segurança e a nossa fé nele, de que guardamos e temos o seu princípio em nossas almas. Mas não importa o que você estiver passando hoje, não importa quais foram as lutas que você teve que enfrentar ou você esteja enfrentando, eu quero dizer, Deus vai trazer a sua promessa no tempo certo, na hora certa, e pode vir zombaria, pode vir impropérios, pode vir tranqueira, pode vir qualquer força contrária, mas no tempo de Deus, tudo vai acontecer perfeitamente, amém?
Você pode aplaudir o Senhor perfeitamente. Todo ano a história se repetia. Todo ano tristeza, humilhação, todo ano deboche. E não é fácil encarar todos esses sentimentos na alma. Ela estava realmente introjectada de tanto dissabor. E a Bíblia fala perfeitamente que seu marido, Elcana, faz uma pergunta: não sou eu melhor do que muitos filhos? Provavelmente Elcana era um homem muito bom, um homem muito generoso, mas ele não sabe definir o que é amor relacional de marido e mulher e amor relacional de mãe e filho. Era um homem muito cuidadoso, porque subia para a casa do Senhor, cumpria os votos, tinha um temor de Deus, mas amor de mãe para o filho só é comparado a Deus. Nós não fazemos distinção de filhos e nem distinção de nível, de grau em que os pais possam amar seus filhos. Mas a ligação que um filho tem com a mãe é uma ligação muito existencial. É uma ligação simbiose, uma ligação que a criança conhece, primeiramente, a voz da mãe. E segundo, que a criança depende para sobreviver da mãe por causa da alimentação. Eles estão ligados, que a mãe come o que ela nutre passa para a criança. Existe uma relação também subjetiva, é a fala, é a voz da mãe, é a questão da mãe estar se relacionando ainda com um ser que não está formado, mas existe ali um laço afetivo existencial muito forte, muito forte. Por isso que a mãe, ela tem uma ligação muito estreita com o filho, muito estreita. E a Bíblia diz assim, por hipótese de exagero. Então, uma forma de hipérbole, né? De exagero. Ainda que a mãe venha se esquecer do seu filho, eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti. Está dizendo de uma forma exagerada. Se uma mãe viesse esquecer do seu filho, só se for uma mãe que tiver uma depressão pós-parto, ela pode ter realmente um problema relacional com a criança, mas aquilo é por um tempo. Logo, aquele sentimento que está dentro dela volta, ela vai atrás do filho. Por isso que muitos casos que a gente vê de mães que ficaram grávidas, estavam em depressão, tiveram filho, ficaram com depressão pós-parto e rejeitaram o filho. É comum isso, até jogam a criança no lugar, deixam no lugar, mas depois há um arrependimento, porque existe uma suplência. Porque ela está ali com o seu seio inchado, cheio de leite, está com toda a relação de mãe, cadê o objeto do amor que saiu dela? Então ela vai atrás. E a Bíblia fala, ainda numa hipótese exagerada, que a mãe se esquecesse, o Senhor não se esquece, porque essa relação de mãe e filho é uma relação muito forte. Não que o pai não ame, não que o pai não tenha esse lado afetivo existencial. Tem, e é importante essa relação do pai, simbolismo com a criança, mas a mãe é a primeira. Primeiro o filho nasce, tá? Na unidade que é chamada a barriga da mãe. Da barriga da mãe vai para a sociedade, que é a barriga do lar, a família. Depois que sai da barriga do lar, que é a família, vai para a barriga da sociedade, que é a terceira barriga do ser humano. A primeira barriga de unidade relacional do indivíduo é a barriga da mãe, pronto. Não tem como isso ser esgarçado. Elcana fala bem, fala direitinho, mas amor de homem, amor eros é uma coisa, e amor estorge é outra, amor familiar é outra. A dor de Ana era muito grande, porque ela queria ser mãe. Sabe o que eu vejo, essa questão de Ana e Penina? É a questão da igreja. Nós precisamos sempre gerar dentro do seio da igreja esse sentimento de Ana, de querermos nossos filhos, de querermos a nossa geração servindo ao Senhor, amando ao Senhor. Penina não se importava, ela sentia como alguém que tinha tudo, mas não tinha a intenção de agradecer a Deus, não tinha a intenção de reconhecer a bondade de Deus no seu ventre. Por isso Elcana amava mais a Ana do que ela, porque existia um espírito de subserviência em Ana totalmente a Deus. E a gente vê aqui, irmãos, algo tremendo, que quando Ana não aguenta mais, não suporta mais, isso leva-se anos. E Ana chega até um dos pilares do templo, que era uma área coberta, era uma tenda
E Ana segura ali no pilar daquele, na entrada da porta, e ela chora amargamente. Chora amargamente, o texto diz bem claro que ela estava amargurada de alma. A alma dela estava aflita, estava com medo, o irmão cantou aqui. Ela estava com transtorno de ansiedade, ela estava sem paz, ela estava sentindo muito, muito, muito desprezada. Ela diz, eu estou atribulada de espírito. E ele confunde a sua maneira de se expressar naquele momento como alguém que estivesse de controle do álcool, da bebida forte. Mas ela diz, não, meu Senhor, eu não bebo, é a minha alma. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E ela estava ali orando pelo seu filho, pela promessa, pela sua herança, pela sua posteridade. E ela ora ao Senhor. E ele viu a sua dor e disse para ela, olha, o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor vai conceder o que você pediu. Então lhe disse, respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E Ana tomou posse daquilo, verso 18. E disse ele, a ela, e a tua serva agora estava perturbada, mas diante disso, e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Tem que receber, tomar posse e falar, Senhor, muda. E Deus mudou o que estava dentro dela. Eu quero falar a respeito disso, porque no tempo certo, a Bíblia diz que Ana concebeu, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Samuel significa, seu nome é Deus. Seu nome é Deus. Eu quero falar sobre isso, da importância da relação da mãe com o filho. É muito importante. Não pensa que é pouco, não, é muito importante. Muito importante. E a gente vê nesse caso aqui, como Ana, ela confiou em Deus para trazer a promessa àquele filho, porque ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E depois de Samuel, ela teve outros filhos. Deus abriu as portas dos céus, as janelas dos céus, e derramou sobre ela bênçãos sem medida. Eu quero, em nome de Jesus, passar para você algo interessante, que não tem como a gente não pensar de outra forma. O primeiro espaço para que um filho seja bem-sucedido é através da vida da mãe. A maternância é importante. A mãe é objeto primeiro de amor do filho. Ela é que educa, ela que gasta mais tempo para cuidar. Ela estabelece um vínculo muito forte até os 7 anos com a criança. Muito importante isso que eu vou te falar. Nós estamos vivendo num tempo onde a velocidade das informações e a forma como as informações estão chegando é justamente para fazer com que a igreja se torne uma igreja penina, que não adore a Deus, que não traga os seus filhos ao Senhor, para que não haja tempo de pedir, Senhor, eu entregarei meu filho no teu altar, para que nós possamos ser uma igreja com as características de Ana. Senhor, eu entregarei o meu filho a ti para te servir, para ser seu servo, como voto, Senhor, porque Ana entendia perfeitamente que não tinha lugar melhor para estabelecer para sempre a existência do seu filho do que a casa do Deus eterno, a casa do Deus Todo-Poderoso. Não adianta você achar que Deus tem que fazer, porquanto você não coloque no seu coração o desejo de também estar com seu filho na casa de Deus. Seu filho, ele faz parte da sua história. Se a sua história não está escrita pelo Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, com certeza o seu filho não vai conhecê-lo. Eu sou de uma geração, irmãos, em que as drogas, elas entraram e nós sabíamos que era a erva do Satanás. Quando eu era adolescente, na década de 70, começou o uso das drogas, pelo menos aonde eu morava, e a gente sabia onde ficava, sabia quem usava,
Naquela época era só maconha. Mas a gente começou a entender perfeitamente que nós havíamos sido entregues para Deus, amém? Eu me recordo quando tinha 7, 8 anos, eu era da Igreja Mirim. Eu fazia parte da Igreja Mirim. Eu estudava a palavra de Deus porque a minha mãe me levava para a igreja e não era só eu e mais 5 irmãos. Somos 6 homens. Minha mãe pobre, meu pai pobre, com dificuldades. A rua Alberto Cheio da Cunha é uma rua cheia de lama. Quem é dessa idade sabe do que eu estou falando. Até essa Manuel Reis mesmo, quando o Manuel Reis, o azulzinho descia já fazendo surfer, porque vinha escorregando, era lama vermelha, barro vermelho. Íamos para a igreja. Chegar na igreja tinha um paninho para limpar o sapato, para não entrar na casa de Deus sujando a casa de Deus. Quem ensinou isso? Mamãe. Quarta-feira, culto de oração. Quem diz que criança não ora? Criança ora e ora mais que muitos adultos. Quarta-feira, Primeira Igreja Batista de Nilópolis, Rua Zezinho, número 57. O culto começava às 8 horas, 1 hora de culto, de oração. Vamos pegar todo mundo, ó, vamos orar. E o que nós recebemos de herança não foi ouro nem prata, porque nós não tínhamos condições, mas minha mãe fazia como Ana, subia para agradecer a Deus. Senhor, está aqui, a bênção que tu me deste. Deus entregava realmente ali naquele instante a unção sobre ela, porque eu não sei como minha mãe aguentava passar, lavar, alimentar, cuidar da casa para 7 homens, contando com meu pai. Muita gente. Ninguém usou drogas, ninguém se desviou, ninguém se rebelou. Sabe por quê? Porque nós havíamos sido entregues nas mãos do Deus eterno. Você pode aplaudir o Senhor? Deus já havia visto a nossa história. Eu me recordo do período de Igreja Mirim, eu me recordo do período da adolescência com os embaixadores do rei. Eu me recordo do período que tinha debate bíblico, estudo bíblico, as gincanas. Eu me recordo dos retiros espirituais. Eu me recordo de todo o trabalho que a igreja fazia do período da primavera, festa da primavera, aniversário da igreja. Lá estávamos nós. Sabe por quê? Porque a Ana, Wilma Barnabé, ela entendeu que o futuro para os seus filhos era na casa do Senhor. Eu quero dizer para você, mamãe, está muito preocupada com o futuro do seu filho, né? Você está em boa escola, você está muito preocupada como é que vai ser a vida dele, qual a profissão dele. Você não está errada, não. Mas só tem uma coisa, não se esqueça, que seu filho não tiver uma firme fé, se não tiver realmente uma revelação de Deus na vida dele, profissão, dinheiro, não vai fazê-lo feliz, não vai fazê-la feliz. A gente tem mania de dizer assim, filho, vai para a igreja. E não é filho, vai para a igreja. Filho, vamos para a casa do Deus eterno. Tem algumas mães que deixam os filhos aqui na porta da igreja. Dizem, já começou a Igreja Mirim? Eu trouxe ele. Esse é o espírito dessa igreja, desses dias. É o espírito de Penina. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o futuro, como vai ser a vida dos seus filhos. Quando Ana entregou Samuel, a Bíblia diz que o reino de Israel estava em quê, irmãos? Em crise. Crise. Por quê? Os filisteus estavam guerreando contra os israelitas. Quando Samuel estava na casa do Senhor, Deus falou com ele 3 vezes. Samuel, ele foi lá e ali, Senhor, está me chamando? Ele falou, não, meu filho, vai dormir, você está perturbado. Aí voltou a dormir e Samuel, foi ele lá de novo e Eli, meu filho, o que você quer? O senhor está me chamando, não? Não, olha só, se foi o Senhor que te chamou, diz assim, eis-me aqui, pode falar, Senhor. E na 3ª vez, Samuel, Senhor, eis-me aqui, pode falar, Senhor, o Senhor falou com ele. Criança. Deus falou assim, olha, diga para Eli que o seu tempo já acabou. Dos seus filhos também já acabou. E naqueles dias, realmente, os filhos de Eli estavam prevaricando no altar de Deus. Estavam pecando no altar de Deus. E Eli sabia, mas não fazia nada. E Deus falou que ele tiraria Eli e colocaria Samuel para ser o sacerdote oficial da casa do Deus eterno. E eu fico pensando, irmãos, que quando nós pedimos
pedimos alguma coisa a Deus, Deus sempre exigirá algo de nós. Deus não pede nada do que Ele é para nós. Se Ele é santo, Ele sempre vai pedir alguma coisa sua ou minha para que seja santa para Ele. Amém? É assim que Deus faz. Às vezes eu fico observando, porque eu observo muito, é o meu olhar mesmo, as pessoas investem nos filhos, investem nos filhos. Infelizmente, esquecem de investir na vida espiritual dos filhos. Os filhos estão com hábitos mundanos, estão perdidos, desorientados, desgovernados. E sabe por quê? Foi lá do início que você não cuidou. Do início você não colocou a boa semente. Até hoje eu canto o hino da embaixada. Sendo embaixador eu quero ser leal a Cristo Rei, conhecer seus mandamentos, obedecer a sua lei, a minha organização. Eu pretendo ser leal, minha igreja e seu programa, honrarei até o final, meu propósito está firme. Irmãos, eu tinha 7 anos quando cantava isso, porque eu fui gerado por uma igreja que tinha um espírito de Ana, de acolher os filhos, de fazê-los conhecer a Deus, de conhecer a palavra do Senhor, de ouvir a voz de Deus, de saber quem é Deus. Talvez você despreze hoje o quanto Deus tem ofertado para o seu filho, para a sua casa. Eu digo isso, irmãos, porque era trabalhoso sair da minha casa para a igreja, era muito trabalhoso. E nós não tínhamos carro, não tínhamos nada. Íamos a pé e voltávamos a pé. E ninguém podia reclamar. Se tivesse alguma coisa para comer, comeríamos. Se não tivesse, também não comeríamos. E amém? Louvado seja o nome do Senhor. E todo mundo glorificava a Deus. Hoje em dia, os pais criam os filhos de qualquer maneira, não dão honra à igreja, não dão honra aos eventos da igreja, não dão honra a quem estão na frente, dirigindo a igreja mirim, cuidando dos seus filhos. É um espírito de penina. Desprezam aquilo que é melhor para os filhos. Às vezes as pessoas dizem assim, para que você vai para a igreja? Eu digo isso, mãe, porque isso está muito ligado a você. Muito ligado a você. Eu vejo pela minha mãe, porque o meu pai só trabalhava, ia, mas não, a mãe passava a roupinha em todo mundo. E outra coisa, nós não tínhamos roupa nova não, era roupa usada, sapato usado. Eu só vim conhecer roupa nova quando eu tinha 17 anos. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele não está preocupado simplesmente com estereótipo. O que você quer dar para o seu filho? Minha mãe nunca pôde dar nada, meu pai também nunca pôde dar nada. A única coisa que eles nos deram, que foi a maior herança, foi o Evangelho de Jesus Cristo. Essa foi a maior riqueza que nós ganhamos. Eu quero mostrar para vocês, não sei se está aí, não sei se vocês vão conseguir me achar, mas um tempo atrás uma pessoa me mandou, descobre onde eu estou aí, ó. Eu estou nesse meio aí, ó. Quem descobre aí, ó? Igreja Mirim da Igreja Batista de Nilópolis. Eu estou aí no meio dessa garotada. Hoje, todos vocês são adultos, né? Do meu lado ali está o Moisés. Se olhar direitinho, vai achar o Moisés. Bom, vou falar. Aí está eu. Eu sou esse aí. E eu fico feliz porque foi aí onde Deus começou tudo nas nossas vidas. Mãe, saiba que o maior valor que você possa dar ao seu filho, você tem um amor comparado ao amor de Deus, é criar na lei do Senhor, para que ele possa guardar os mandamentos do Deus eterno e possa ser alimentado como eu fui alimentado. Eu fui alimentado desde pequenininho na casa do Deus eterno e foi isso que me sustentou em todos os perigos da vida. Nunca tive envolvimento com nada, porque eu sou melhor que ninguém não. Sabe por causa de quê? Foi a palavra de Deus que não deixou eu me desviar do caminho do Deus eterno. Você pode aplaudir o Deus eterno? Chegar na igreja era assim, mamãe não era fácil não. Vai para o banheiro, bebe água, depois disso, não levanta, não sai. Não tem o que fazer. O pessoal faz carnaval aqui dentro da igreja. Criança aqui faz carnaval. Vai no banheiro, bebe água, sentou, não levanta mais.
E outra coisa, sentarmos na frente. Não era no meio, não, na frente. Nós assistíamos culto, a parte do culto. Sabe por quê? Porque nós tínhamos que aprender a reverenciar a Deus. Foram os que os filhos de Eli erraram. Eles não levaram a sério as coisas do altar. Todo mundo, às vezes quando eu brigo aqui, mas parece que é um troço, uma briga danada, e o pessoal quer fazer um jeito. Gente, tem que ter respeito com esse altar. Aqui, o altar do Deus eterno. A Bíblia fala sobre isso, né? Que o temor ao Senhor é o princípio. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você tem que ter temor a Deus. E foi onde eu aprendi. Na casa de Deus, o respeito, amar as pessoas, criar espírito de cidadania, aprender a conviver em coletividade, entender as pessoas. Foi na igreja, irmãos. Tudo que eu aprendi foi na igreja. Com os professores. Nessa foto aí, se vocês verem atrás, são as tias, né? A gente chamava antigamente de tias, né? Você ainda chama de tias hoje? Nem sei como é que chama mais. É tia que chama? É. Então, ali, ó, são os professores ali atrás e aqui também do lado. Está eu aqui, o Moisés do meu lado com a boca aberta. Está ali, estou vendo o Marco Aurélio, o Joelson, a Márcia ali de óculosinho. A Márcia, essa de óculosinho, que me enviou essa foto, né? Hoje ela não mora mais no Rio. Ela mandou essa foto. Tem uma turminha aqui que eu conheço, né, que ainda estão aqui em Nilópolis. E a gente foi criado, e a gente tinha futebol, esporte, tudo na igreja. Infelizmente, hoje não tem. Mas a igreja criava esse espaço social, esse espaço integrativo, é muito importante. A gente vivia assim, na igreja. Na igreja tinha tudo, brincadeira, tinha cinema, tinha divertimento e a palavra de Deus. Ninguém que quisesse participar de alguma coisa, se faltasse o culto, não participava. O culto ficava lotado, sabe por quê? Tinha senso de responsabilidade já de início. Então, eu louvo a Deus. Eu estou falando isso para você, mamãe. Você é muito importante na vida do seu filho. Crie esse espírito, essa condição. E se você, pai, não tem ajudado, ajude. Em nome de Jesus. Ajude a sua esposa para que ela acompanhe, para que ela possa ter essa condição. O pai tem que ajudar, né? Para que a construção da vida espiritual do filho, emocional do filho, seja também dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor. Não estou dizendo que não vai errar, que não vai falhar, mas é melhor ter o temor do Senhor do que não ter o temor do Senhor. Eu quero hoje, em nome de Jesus, deixar essa palavra para você, mamãe. Tenha o espírito de Ana, que essa igreja seja uma igreja que tem um espírito de Ana. Vamos acolher os nossos filhos, vamos dedicar ao Senhor, vamos dizer que os nossos filhos pertencem a Deus, vamos profetizar, igreja. E não importa se hoje o seu filho já é maior idade, já está casado, mas eu quero dizer, tenha força profética, porque ele saiu do teu ventre. Você tem um poder profético de declarar, de pedir ao Senhor: Senhor, traga o meu filho, ponha na tua casa, eu consagrei a ti pertence. Essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Nossos filhos não são do mundo, não, irmãos. Nós não somos do mundo, nossos filhos também não são do mundo, não. Deus guarda. E vou falar para vocês, meu pai era um pinguço, mas quando conheceu a Jesus, a vida dele mudou tremendamente. Meu pai nunca mais voltou a ser pinguço, sabe? Porque o Espírito do Senhor transformou a vida do meu pai, transformou a vida da minha mãe. E nós louvamos a Deus nessa oportunidade. Quero passar para você, mamãe, para você também, papai, a responsabilidade, para você depois não chorar. Eu podia dar atenção mais às palavras do pastor, eu podia dar atenção mais às escrituras sagradas. Antes que seja tarde, comece a ter um espírito. O espírito é a forma como Ana fez para gerar um filho que serviria a Deus, que estaria na casa do Senhor. E nós sabemos que não houve ninguém igual a Samuel. Samuel foi uma pessoa distinta no reino de Israel por causa do acúmulo do oficialato dele, porque Deus precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. Deus
Deus falou o seguinte: eu vou te dar um filho e você me dá um profeta. Deus precisava de um profeta, de um sacerdote, de um juiz. Foi o que Samuel acumulou como cargo: profeta, sacerdote e juiz. Foi parecido com Jesus, né? Só que Jesus foi rei, faltou rei. Samuel não foi rei, mas ele assumiu profeta, sacerdote e juiz em Israel. Ele julgava as causas também. E Deus deu um filho abençoado, que foi ele que trouxe a herança do rei que viriam assumir a cabeceira de Israel. Eu quero que você entenda isso no mundo espiritual, tá? Eu profetizo que o seu filho é uma bênção. Eu profetizo, mãe, que você é uma bênção. Eu profetizo que esse é um tempo da gente receber o melhor de Deus. Profetizo sobre a sua casa, sobre as coisas que acontecem lá. Eu vou só dar um testemunho rapidinho, vou terminar. Eu falava esses dias com meu irmão, o pastor Ademir Barnabé. O Ademir, com 3 anos de idade, sofreu paralisia infantil. Naquela época não tinha vacina. Ademir era normal, até 3 anos, Ademir corria, brincava. Pode ver que ele não está aí. Ademir, a faixa etária, 2 anos mais velho que eu. Moisés é 2 anos mais novo. E o Ademir foi para o hospital com 4 anos de idade. Ademir voltou para casa com 12 anos de idade. Ademir viveu mais no hospital na infância do que na própria família. A gente quase não conhecia o Ademir. Ademir fez 17 cirurgias. Caso muito difícil. E a minha mãe sempre orava. A gente nunca via tristeza lá em casa. Nunca via tristeza, nunca via reclamação. Nunca vi minha mãe reclamando, murmurando com Deus. Pelo contrário. O Ademir, quando voltou para casa, ele veio engessado. Só tinha o lugar para ele fazer necessidades fisiológicas. E ele era todo engessado, da ponta do pé até aqui no peito. Ademir é um vencedor. Ademir é um cara, o rei das emoções. É a pessoa mais rica emocional que eu já conheci na minha vida. É o cara que consegue tirar canção e fazer poesia sobre tristeza, desgosto. Mas sabe o que é isso, irmãos? É a oração. É a oração. O Ademir, quando voltou para casa, minha mãe só estava com culto de oração lá em casa. Culto de oração. Porque os médicos falaram que o Ademir nunca iria andar. Ademir foi goleiro de futebol de salão. Ademir agarrava. Tem foto, Ademir agarrando. Ademir evangelizando. Tem uma foto minha que eu estou evangelizando com o Ademir. Ademir está andando normalzinho comigo, assim do ladinho. Nós tínhamos um time de futebol de salão. Aí eu, Zé Carlos, Moisés e Paulo. E o Ademir agarrando. O Marcelo vem depois, né? O Marcelo veio temporão. O restinho, né? Tacho lá que veio. Mas o Marcelo, a diferença é enorme. O Marcelo é mais novo que eu de 10 anos. Né? Eu cuidei do Marcelo. Mas, sabe por que eu estou falando isso? A importância de você criar o seu filho na casa, dar valor às coisas de Deus. É o cineminha, é o trabalho que a igreja faz, é o investimento para você vir aqui, botar seu filho no altar. Não pense que é só coisa para tirar foto, botar na internet, não. Aquilo ali vai marcar a vida dele para sempre. Olha como marcou a minha, vai marcar para sempre. As coisas se perdem, mas os momentos são para sempre. Os momentos ficarão para sempre. Melhor você marcar os momentos dos seus filhos aqui, porque ainda velho, eles jamais esquecerão do que viver dentro da casa do Deus eterno. Aqui que é o lugar. Aqui que é o lugar. Eu vou falar para você que o mundo não tem coisas daqui atrás. Não, atrai. Até um certo ponto dá prazer, mas depois é morte. O fim de tudo é morte. Os irmãos sabem o que eu estou falando, é morte. É desgraça. Eu quero que você crie seu filho
ore pelo seu filho, interceda, faça culto de oração na sua casa, como minha mãe fazia lá em casa, pelas causas dos seus filhos, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, nós vamos orar, em nome de Jesus. Hoje é um dia muito especial. Eu sei que você já recebeu muitas homenagens, né? Muitas homenagens. Mas eu queria chamar aqui a pastora Regina. Cadê a Regina? Ah, está aqui, a pastora Regina está aqui. A pastora Regina, ela tem uma homenagem para fazer às mães. E antes dela fazer essa homenagem, eu gostaria que ela orasse, mais uma vez, pela igreja. Não é pelas mães, mas não. Pela igreja, para que a igreja tenha um espírito realmente de Ana. Sofrer para ter os nossos filhos e entregá-los a Deus. E não fazer como Penina, que só queria ficar achando que tinha condição de ter filho, mas não tinha o propósito de consagrá-los a Deus. Eu quero que você ore, peça a Deus que sua igreja continue investindo nas crianças, continue investindo nos trabalhos que possam desenvolver o amadurecimento dos nossos filhos no caminho do Senhor. Curve a sua cabeça nessa noite. Nós estamos aqui porque o nosso Deus é vivo, porque Ele é fiel e Ele cuida de nós. Deus querido e amado Pai, nós queremos nessa noite engrandecer o Teu nome. Engrandecer, meu Deus, o Teu amor, a Tua misericórdia. Porque o Senhor nos viu quando nós éramos ainda uma massa informe. O Senhor nos descobriu e nos fez herança, nos deu honra, nos deu coroa, nos vestiu de graça, Deus, nos chamou quando ainda sequer sabíamos ouvir. E nessa noite a Tua igreja, a igreja que Te adora, a igreja que Te serve, ó Deus, quer dizer que o Senhor é bom. E por Tuas misericórdias tem atitude de gratidão. Pai, que cada pessoa neste lugar seja coberto por Tua bênção, que cada pessoa neste lugar, Deus, seja aquecido pelo Teu amor, assim como foi na vida de Ana, Deus. Faça assim na vida de cada um dos meus irmãos, que ouçam, recebam de Ti e entendam que a vida é para Ti, Senhor. Nós nascemos para Te servir e no Teu serviço está o nosso prazer, a nossa alegria. Cada pessoa aqui neste lugar, herança do Senhor, chamado especial para uma obra especial. Pai, que cada pessoa sinta arder no coração o desejo de fazer o melhor, de ser o melhor, de estar na melhor posição diante de Ti. Que possamos descobrir nos nossos lares, Deus, os valores que somente o Senhor tem para dar. Que possamos descobrir na Tua vida, na nossa vida, o lugar especial que o Senhor ocupa. Visita a Tua igreja, Senhor. Visita-nos nesta noite, nós Te clamamos, nós Te pedimos, seja conosco, seja especialmente com cada mãe, cada pessoa que foi chamada para essa função, a função materna, que vai muito mais do que gerar, vai de criar, de educar, de ensinar. Deus, que cada pessoa, cada mãe neste lugar alcance sabedoria que vem de Ti. Sabendo, Deus, que ser mãe, de criar filhos diante da Tua presença não depende de condição financeira, de condição social. Depende de amar, de querer, de se doar e entender o papel materno no seio da sociedade. Que cada pessoa, mulher aqui, se sinta abençoada nessa condição. Nós Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.